Oi, turma do livro Conversando sobre a Vida, Jesualdo Costa. Nossa realidade. Na coleção Contos do Alquimista Paulo Coelho, narra uma parábola que introduz bem nosso assunto para reflexão: orgulho e humildade. Assim consta na parábola: quando Dom Henrique morreu, foi direto para o céu, bateu com força na porta e uma voz, vinda de dentro, perguntou: quem é? Sou Dom Henrique Fernandes, de Valdivieso, respondeu orgulhoso. Pois vai embora, aqui não tem lugar para dois, disse a voz. E Dom Henrique foi mandado para o purgatório. Tempos depois, mais tímido, voltou ao céu, bateu novamente e ouviu outra vez a voz. Quem é? Sou eu, Henrique. Pois vai embora, aqui não tem lugar para dois, repetiu a voz. Dom Henrique voltou para o purgatório. Um dia, Dom Henrique tornou a bater à porta do céu. Quem é? Perguntou outra vez a voz. Sou uma pequena parte de Deus, foi a resposta. Então pode entrar, porque somos a mesma criatura. E a porta do céu se abriu. Este pequeno conto serve para nos alertar a respeito do desenvolvimento da humildade que devemos nos empenhar em operar em nós mesmos. O único céu verdadeiro é o reino de Deus, dentro de cada um de nós, como nos ensinou Jesus. Deus é nosso Pai, Criador, nós somos seus filhos, criaturas de Deus, como nos elucidam os Espíritos Superiores na resposta da pergunta 77 de O Livro dos Espíritos. Na resposta da pergunta número 1, vimos que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, e a questão 23 nos revela que Espírito é o princípio inteligente do universo, portanto, toda inteligência emana de Deus. Assim fica fácil entender nossa filiação com a divindade. Porém, ao chegarmos ao reino nominal, e aí considerados espíritos com E maiúsculo, chegamos simples, no sentido de moralidade, ignorantes, no sentido de conhecimento. Não poderia ser de outra forma, senão Deus não seria a inteligência suprema, porquanto o nosso progresso moral e intelectual dependerá unicamente de nós. E então teremos todos os méritos. Aí está a justiça. Deus nos dotou de instintos por uma questão óbvia. Sem eles não seríamos seres humanos completos e o homem só cai quando faz de si mesmo um campo de batalha para os instintos. Sem saber domá-los, eles se deturpam e transformam-se em defeitos. Domados, eles nos são úteis e podem se transformar em virtudes. Não é o caso aqui, neste capítulo, falarmos de outros instintos, senão o instinto do amor próprio, que é onde o amor de Deus começa em nós, para a partir daí irradiar-se pelo universo. Se detivermos esse amor próprio em nós e não o deixarmos se expandir, ele se transforma em orgulho, que é amor próprio exacerbado em nós mesmos, amor próprio em demasia. Portanto, grande parte da humanidade está enferma espiritualmente e aqueles que reconhecem essa enfermidade veem a necessidade de combater o orgulho em si mesmo para que dele surja a humildade, que está como que engarrafada no orgulho. À medida que formos desintegrando o orgulho, vai naturalmente surgindo a humildade no seu lugar. Parece uma tarefa fácil, mas não é, pois se trata de combater algo que desenvolvemos durante milênios de vida espiritual. Por isso, Jesus começou o Sermão da Montanha exatamente com essa bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vemos aí, portanto, uma importante condição para sermos bem-aventurados ou felizes. Desenvolvermos humildade em nós, pois humildade é uma virtude divina. Até porque, se pararmos para pensar, o orgulho é uma grande bobagem, fruto de uma visão restrita ao campo físico, uma visão limitada a uma única existência. E até mesmo se assim pensarmos, veremos que tudo o que nos é material se acaba na morte do corpo físico. Só o que nos é espiritual não morre, permanece para sempre. Somos nivelados ao nascermos, pois nascemos da mesma forma, e nivelados ao desencarnarmos, pois o túmulo é o destino de todos os corpos físicos. Concluímos com este pensamento que o orgulho é bobagem até mesmo para os materialistas. Se refletirem, verão que esse vício moral, como todos os outros, não fazem o menor sentido. Tudo isso me faz lembrar uma lenda antiga que narra o seguinte: um rei muito orgulhoso passeava com alguns de seus soldados pelos campos de Aragão, lugar que no passado havia
sido palco de uma grande guerra onde seu pai foi abatido. Ao passar pelo local, encontrou um homem santo que, distraído, mexia em alguns ossos. O orgulhoso rei o repreendeu. Como ousas não erguer a cabeça e reverenciar o teu rei quando este passa? Aquele santo homem assim falou: Perdão, majestade. Quando eu soube que aqui virias, quis eu te presentear com os ossos do teu querido pai, mas não os consigo identificar porquanto são exatamente iguais aos ossos dos plebeus e dos escravos. Conta-se que aquele orgulhoso rei entendeu a mensagem, pois abaixou a cabeça e seguiu em frente, cabisbaixo. Aquela questão, né? No final das contas, todos nós nascemos simples e ignorantes pelo mesmo Pai, o Criador, que é Deus. Então, ele não deu mais para um do que para o outro, ele não ofereceu mais oportunidades para um do que para o outro, de forma alguma. Deus trata todos nós por igual. O que nos diferencia são as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio que ele permitiu. O nosso livre-arbítrio é permitido por Deus e, ao mesmo tempo, é monitorado por Deus. Então, não é que existe fatalidade. Houve um acidente e foi fatal. Aconteceu sem a vontade de Deus. Não. Quando policiais dizem assim, eu atirei, mas quem matou foi Deus, não é uma frase à toa. Não é uma frase piadista. Na verdade, é real. Você pode dar 200 tiros numa pessoa. Se ela não tiver que morrer, ela não vai morrer. Porque não é da vontade de Deus que ela morra. Fisicamente. Tudo o que acontece em nossa volta tem a permissão de Deus ou não tem a sua permissão. Quem vai dar a martelada final, quem vai dizer sim ou não, é Deus, o nosso Criador, como os nossos pais. Os pais deixam a gente fazer as coisas quando a gente amadurece, quando a gente anda com as próprias pernas. Os pais deixam, eles permitem. Mas eles estão de olho. Se algo sair muito da linha do que eles ensinaram, do que eles querem para os filhos, eles vão lá e retomam. Eles puxam a rédea. De alguma forma, eles dão um jeito para que isso aconteça, direto ou indiretamente. E Deus faz o mesmo com a gente. Nós agimos por um instinto que é dado por Deus. Nós temos um instinto de preservação, um instinto de conservação, um instinto de trabalho, de progresso. Nós temos esses princípios dentro de nós, que foi colocado por Deus. Então, tanto na nossa vida, como na vida daqueles que a gente rege, que a gente é responsável, nós acabamos atuando assim, às vezes até de maneira instintiva, por instinto. A gente ainda não largou totalmente a fase da selvageria, onde nós raciocinamos tudo, nós medimos tudo aquilo que nós vamos fazer. Tem muita coisa que, quando a gente fala assim, putz, podia ter evitado de falar isso, né? Por que eu fiz isso de novo? Ou seja, são atitudes que a gente age por instinto, que nós não pensamos, não avaliamos antes de falar ou de fazer. Isso faz com que, muitas das vezes, nós estamos tomando, assim, decisões que nós vamos nos arrepender. E mais para frente nós vamos ser cobrados. Porque se a nossa consciência cobrou, que dirá outros? Se nós já estamos vendo que erramos, que dirá outros? Então, por isso que Jesus falou, olha, quando você errar e reconhecer o que errou, seja humilde, vai lá e peça desculpas. E quantas vezes eu tenho que desculpar, Senhor? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Então, 70 vezes 7 você também pode pedir. Não é só uma questão de você perdoar alguém. Você também pode pedir esse perdão, você também pode pedir desculpa. Não é vergonha nenhuma. Toda vez que você acha que julgou, que condenou, que falou, que fez, que deu ouvido para coisas que não eram boas, você pode retomar o seu caminho, você pode encontrar outro caminho, você pode desviar desses caminhos. Essa oportunidade a gente tem o tempo todo. Mas muitas vezes o nosso orgulho não deixa. A gente sofre e fica ali. Eu não vou pedir desculpa, ou então eu não vou desculpar, ou então eu não quero mais saber. O nosso orgulho impede que a gente caminhe. Esse orgulho faz com que os nossos passos se atrasem em relação a outros. Aí a gente vai falar assim, o outro ele tem mais mordomia do que eu. Deus gosta mais daquele do que de mim. Deus deu mais para aquele do que para mim. Não é. São caminhos, são escolhas. Eu atraso o meu passo. Eu faço as coisas erradas, onde eu tenho menos merecimento do que o outro. Deus é justo e bom.
Ele vai permitir para você aquilo que é do teu merecimento, né? Então, a todos os momentos, nós temos oportunidades de ressarcir nossas dívidas, de quitar as nossas dívidas, de melhorar as nossas condutas, de melhorar nosso pensamento, de agir em favor do próximo com coração, com vontade, com amor, sem esperar nada em troca. Gente, é tão complicado essa questão do esperar do outro, que realmente isso daí se torna uma doença. Eu e meus casos de Uber, né? Eu peguei um Uber esses dias e o rapaz acabou, né? Às vezes acontece de eles ficarem desabafando. A gente acaba se tornando terapeuta. Por isso que agora, ultimamente, eu procuro entrar em Uber, inclusive calada, com fone de ouvido, porque às vezes tem histórias que a gente não quer participar, a gente não quer saber, né? Não é por uma questão de egoísmo, é por uma questão até de proteção da nossa vibração, da nossa energia, porque às vezes tem energia que pesa na gente, né? E ainda assim eu tentei de sair um pouco da conversa com esse Uber que eu peguei esse final de semana e o rapaz não teve jeito, ele precisava conversar. E eu percebi naquele rapaz um desequilíbrio muito grande. Doente emocionalmente. E ele chegou a falar, eu estou fazendo tratamento, porque eu não sei lidar com isso. Tudo aquilo que eu faço, eu quero receber. E eu vi naquele rapaz parte da Patrícia. Em primeiro momento eu falei, lá vem história, né? Não queria ouvir história, queria colocar meu fone, escutar só minha música e acabou. Mas depois eu entendi a necessidade que aquele cara estava tendo de desabafar, de falar socorro, eu não sei o que eu faço com esse meu jeito. Então, assim como tem pessoas desesperadas por algum tipo de jeito que não consegue mudar, que não tem força para mudar, que não tem conhecimento para mudar, em relação a defeitos como esse, vícios como esse, de você criar expectativas nos próximos que estão perto de você, também tem aquelas pessoas que têm o vício de achar que ela é toda poderosa, que ela não precisa de ninguém, ou que ela precisa só para desabafar, ou que ela só sabe usar as pessoas. Tem pessoas que vão criando vícios que elas não percebem. Elas se tornam pessoas doentes diante das suas atitudes, dos seus vícios diários, das suas reclamações. Tem pessoas que já pegou o hábito de reclamar. Você vai falar bom dia para a pessoa fala, ai, bom dia, mas hoje eu já acordei com uma dor aqui, pronto, acabou. Né? Se você deixar, aquela energia já te contamina. Aí você fala para a pessoa, bom dia, como é que você tá? Ah, eu tô bem, mas olha, meu pai não tá bem, minha mãe não tá bem, minha filha não tá bem, não sei. Ela tá bem, mas a família inteira não tá. E ela tem que contar cada caso da família dela o que tá passando. Então nós temos pessoas em volta que às vezes nos deixam para baixo. Não que a gente não vá ouvir a situação dos próximos, a gente vai por uma questão até de caridade. Mas a gente tem que aprender a se proteger de algumas reclamações, principalmente se isso se torna um vício, se isso é diário, porque contamina a gente também e atrasa o nosso passo. Aí é onde a gente bate aquele orgulho na gente e fala assim, poxa, minha vida não vai para frente. É uma questão de escolha. Você está escolhendo ficar ouvindo coisas que não te tiram do lugar, que não deixam você crescer. Tem pessoas que falam, eu vou parar de estudar porque eu não estou conseguindo, porque isso daqui não é para mim, mas não tenta um segundo curso, uma segunda via, né, uma outra história, procurar uma coisa mais fácil para fazer, se aquilo está tão difícil. Apenas desiste. Não deixa de ser um vício nosso, que o orgulho não permite enxergar. O nosso orgulho não permite que a gente se enxergue. Que dirá enxergar o outro, a dor do outro, a situação do outro, a empatia. O nosso orgulho não deixa a gente se enxergar. A gente acha que tem que ser o preferido de Deus. A gente acha que Jesus é o gênio da lâmpada. Senhor, faça isso para mim. Senhor, faça aquilo para mim. Senhor, me olha. Senhor, me proteja. Jesus vai nos ajudar. E ele sabe a nossa necessidade. Não é nem necessário falar com ele, porque ele sabe. Mas ele espera que a gente fale com ele, porque a gente tenha a humildade de reconhecer o nosso erro, a nossa falha e peça essa ajuda. E a gente às vezes não pede, a gente acha que ele tem que saber, que ele tem que resolver. Que ele está resolvendo o problema do outro, por que ele não vai resolver o meu? Se Deus é pai de todo mundo, ele vai resolver o problema de todo mundo, ele vai resolver o meu também. Então a gente pede para os espíritos superiores, a gente pede para Deus, a gente fica aguardando que venha um milagre de qualquer lugar, mas a gente não está disposto a fazer, porque a gente acha que é o escolhido. Se eu sou filho de Deus, então ele vai fazer as coisas por mim.
Ele é meu pai, então ele me protege. Se Deus está comigo, quem vai ser contra mim? Essa frase, assim, às vezes eu acho ela tão perigosa, gente. Eu gosto dessa frase, porque ela me fortifica, ela me dá fé. Eu sou filha do cara. Mas tem gente que usa essa frase como forma de orgulho também. Se eu sou filho de Deus, quem vai fazer alguma coisa contra mim? Qualquer um pode fazer algo contra você, inclusive você mesmo, por uma questão de orgulho, por uma questão de falta de entendimento da situação que você está e o que você tem que mudar. Muitos de nós, numa discussão, a gente quer ganhar no grito. Eu tô com a razão, eu tô certo, você tá errado. Quantas e quantas discussões eu já entrei e já fiz isso. E fiz errado. Machuquei pessoas, fui machucada por uma questão de orgulho, de não entender o patamar do outro, de não entender o grau que o outro tá. Se ele tá acima, abaixo de mim, não interessa, mas ele estava em outro grau. A gente não estava se entendendo porque os graus eram diferentes. Então, quando nós estamos com pessoas de grau diferente, ou a gente respeita e atura, ou a gente não compartilha momento junto, porque vai dar choque. É isso que o pastor Cláudio Duarte fala e eu assino embaixo com ele, porque na minha vivência foi o que realmente aconteceu. Pessoas que pensam muito diferente, não adianta querer conviver junto, porque vai dar atrito. Os diferentes, eles se completam, os opostos se atraem, aprende-se com os diferentes. Aprende, mas em um tempo de convivência curto. Numa sala de aula, por exemplo, é uma bênção ter alunos de diferentes graus, com várias experiências de vida, porque um realmente acrescenta na vida do outro. É 4 horas diárias por dia, cada qual na sua casa depois. Mas coloca aquelas pessoas diferentes para morarem juntas, para ficarem 8 horas juntas, para passarem noite juntas, para sentarem em volta de uma mesa juntas, para assistirem televisão juntas. Esses dias atrás eu estava conhecendo um rapaz, o rapaz virou para mim e falou assim: eu sou da esquerda. Tudo que ele falava durante a nossa conversa, a gente se conhecendo assim, eu falei, caramba, né? Eu sempre fico naquela expectativa de estar conhecendo uma boa pessoa. Eu tenho um coração muito bobo. E eu naquela expectativa assim, eu falei assim, não, eu acho que vai dar para até marcar um café com esse rapaz, eu vou querer conhecer ele, é um cara alegre, eu gosto de gente bem humorada, tal. Mandou um monte de figurinha para mim, dei risada com ele até não querer mais. Aí chegou um dado momento ele falou assim, eu sou da esquerda. Eu falei para ele assim, olha, a minha postura política é da direita, porque eles representam para mim, não que eu confie em político, mas eu confio no ideal daquele lado. Se aquele lado um dia virar o lado oposto, eu saio desse lado, tranquilo. Mas por enquanto, entre a direita e a esquerda, a direita é aquela que ela me leva a refletir sobre virtudes, ela me leva a retomar algumas coisas que no passado fizeram bem para a família, para a educação e que hoje estão desacreditadas, que o pessoal tá jogando fora. E são bases, pilares para que as pessoas convivam bem, de verdade, sem essa de tomar dor de um ou de outro. Não, simplesmente respeito, valores. Então eu sou da direita, eu sou do civismo, eu sou da cidadania, eu sou da religiosidade, eu sou da direita. A esquerda é o oposto disso. A esquerda invade igreja, quebra igreja. A esquerda ela é contra evangélicos, ela é contra espírita, ela faz manifesto absurdo, né? Mostrando uma decadência familiar devido à falta de estrutura que ela mesma impõe, que ela mesma coloca, que cada um por si, Deus por todos, cada um pode ser o que quer, quando quer, como quiser, não importa o outro, todo mundo do lado deles tem direito, do outro lado ninguém tem, então, bom, enfim. Se eu ficar falando, eu vou mudar o assunto aqui e vou para outro lado que não tem que ir. Desculpa para quem não acredita em política, mas eu tenho meu ponto de vista. E o cara tem o dele. E eu comecei a defender o meu e ele começou a defender o dele. Eu falei, ai, caraca, tava indo tudo bem até aqui. Mas aí nem eu abro mão das virtudes do que eu penso, ele também não abre mão da parte dele. Aí ele falou assim, ó, a gente larga de lado a política e vamos continuar a nossa conversa aqui. Vamos marcar um café, não sei o quê. Eu falei para ele assim, tá, vou pensar. E eu fico com aquela frase do pastor Cláudio Duarte na cabeça. Os iguais vão ter dificuldade de conviver junto. Imagina os diferentes. Então, se eu pego um cara desse
para poder, por exemplo, assistir uma televisão. Passa um noticiário, porque notícia vai aparecer. Falando lá de um manifesto, de alguma coisa, vai ser um ponto de debate. Não vai ter como falar para ele assim, olha, eu não quero falar sobre isso, eu vou sair de perto de você. Porque aí não existe uma convivência, né? Vai ter momentos que vai bater. Então, já que não vai ter como se entender, é melhor evitar. Porque eu sei que tanto de um lado como do outro, o orgulho vai bater. O teu conhecimento vai ter que sobressair ao conhecimento do outro. Você vai dar argumentos para descer o argumento do outro. E isso vai criar um cabo de guerra, vai criar um conflito. Do conflito, atrito, desunião, desequilíbrio. Para que viver uma relação assim se você já sabe que já está fadado ao fracasso? Então, as pessoas que às vezes insistem em relacionamentos vendo que vai dar errado, são pessoas extremamente orgulhosas que não querem dar um pé para trás, não dar o braço a torcer de que aquilo ali não é para ela. Ah, não, eu consigo mudar o outro, eu consigo mudar a cabeça dele, com o tempo ele vai mudar. Essas conversas não rolam mais, gente. Não tem como você mudar o outro, você colocar na cabeça dele aquilo que ele uma vida inteira não colocou. As pessoas não conseguem isso, nem mesmo pelos seus exemplos. Não é nem pela fala, nem pelos exemplos também. Um cara adulto, ele já tem esquematizado na cabeça dele o que é certo e o que é errado, e ele vai andar de acordo com aquilo que condiz a ele. E muitas vezes isso está ligado ao seu orgulho. Se ele abrir mão daquilo que ele acredita, é como se ele estivesse se submetendo ao outro, sendo humilhado pelo outro. E na verdade não é. Nós podemos aprender a todo momento, nós podemos jogar ideias, né? Que nem eu falei, se um dia essa direita deixar de ser da forma que eu penso, representando o que eu quero, eu largo ela e pego outro. Não tem problema nenhum, eu não vivo de política, eu vivo do meu trabalho sempre. Não vivo de político, não tenho nenhum para colocar na minha casa e dar mamadeira. A questão é quem está ali representando minhas ideias. Se aquilo não representa mais, eu descarto, numa boa. E dou o braço a torcer, como um dia eu também já fui da esquerda e vi que estava no lugar errado. Não tem mal nenhum nisso. Assim como eu estava em outra religião e fui para outra, a gente vai mudando à medida que a gente vai buscando novos ares. Mas tem pessoas que não têm essa humildade de falar, não, aqui eu não estou crescendo. Não, aqui não está representando aquilo que eu sou, o que eu quero, o que eu desejo. Tem pessoas que ficam ali, onde elas estão, naquele pedestal até o fim da vida. Como, por exemplo, a historinha que ele contou aqui. Né? O rei é rei, vai ser rei a vida inteira. Quando ele chega lá no plano espiritual, cadê que ele é rei? É outra posição, é um espírito como outro qualquer. O osso do rei é igual ao osso do plebeu. O que vai para debaixo da terra, quando eu fui fazer a exumação do meu marido, foi onde eu desacreditei nessa cultura de ir para cemitério, que minha mãe mesmo, ela ia muito para cemitério. Todo 1º de novembro, né, dia de finados, 1º, 2 de novembro, não sei, dia de finados, minha mãe ia para cemitério, para poder acender vela pro pessoal da família que tinha morrido, né. E eu ia junto, porque eu era pequena, eu era obrigada a ir junto. Nunca gostei, mas a gente ia junto, porque mãe é mãe obriga, não pede, né. Eu nem compreendia direito porque daquilo. Depois, ao longo do caminho, eu fui compreendendo que era dia de finados, que é um dia que tem que ir, que tem que rezar, não sei o quê. Isso dentro da católica é colocado. Mas para nós espíritas não faz sentido. Você tem que ir no cemitério para enterrar o corpo. O corpo não pode ficar jogado em qualquer lugar. Você tem que colocar ele dentro de um cemitério. Então, as pessoas vão no cemitério para enterrar. Mas não existe a necessidade de ficar lá cultuando o corpo, porque o corpo que está lá, ele está se decompondo, mas o espírito não está lá. E se o espírito estiver lá, está faltando prece para esse espírito. Então, de qualquer forma, não é lá que você vai tirar o espírito. Você vai ter que tirar ele de lá através de prece. E prece você pode fazer em qualquer lugar. Não precisa ser bem dentro do cemitério. Então, nessa de estar indo sempre em cemitério e tal, eu parei de ir quando eu cresci, quando eu virei espírita e tal. E quando eu enterrei meu marido, eu só voltei 5 anos depois para fazer a exumação. Né? Você paga lá o jardinzinho lá para cuidar, não ficar também tão descambado o negócio, né? Depois de 5 anos voltei para fazer a exumação. E aí eu acabei com essa história de acreditar em corpo mesmo. Acreditar em cemitério, que tudo é muito rigoroso, que aquele cara que tá dentro do buraco é ele mesmo. Por que eu falo dessa forma? Porque na hora que o coveiro foi tirar os ossos do meu marido, é um cemitério público que ele está.
que ele tava, né? Porque agora nem tá mais. É um cemitério público. Naquela cova que meu marido foi enterrado, outras pessoas foram enterradas também, antes dele. Ali tem o osso dele e provavelmente também tinha osso de outro defunto. Vai saber quem é quem ali. Algum ossinho sempre fica para trás. Então, na hora ali, eu ainda falei, né? O meu amigo que estava comigo virou pro coveiro, porque ele é muito brincalhão, ele queria tirar um pouco aquele peso, né, do momento, porque querendo ou não, é um momento chato, você chora, não tem como, né? É triste. Aí o meu amigo tentando me deixar firme, ainda brincou com o coveiro, falou assim: olha, eu quero o osso dele, até aquele ossinho que vai atrás da orelha, que é o menor osso que tem. Você procura todos os ossos dele e tira daí. Aí o coveiro falou: moço, é impossível, né? Tá misturado aqui. De verdade, isso aqui acaba sendo misturado. Aí acabou para mim. Eu falei: tá vendo? A gente paga aquela taxa de cemitério para cultuar um buraco que outras pessoas também já pagaram aquele buraco. Você fica cultuando com flores, passa alguém lá, rouba a flor e vende na porta do cemitério de novo aquela flor. Então, tem algumas coisas que o homem faz por uma questão de orgulho, porque não é necessário. Então, na hora que você morre, o osso é igual. Como é que você sabe se aquele osso é o do seu marido que está ali no buraco ou se é de um defunto que veio antes dele? Só se fizer exame, DNA. Caso contrário, o que o cara estava achando ali no buraco, ele estava pegando e jogando dentro do saco para colocar na parede. E depois que você coloca na parede, que jogou o cimento lá, você vai voltar lá para saber se aquele saco de cimento, aquele saco de osso que foi para dentro da parede, ainda é do teu marido? É do teu parente? Ninguém vai pagar para fazer um negócio desse, né? A não ser que você vai lá e faça É exumação que chama, não? Como é que é? É aquele negócio que vira pozinho lá, esqueci o nome. Agora, ixi, a Patrícia tá de ruim de memória. Quando você manda queimar os ossos e vira pozinho. Eu esqueci o nome disso aí. Bom, incinerar, né? Sei lá, acho que é isso. Mas para você saber se aquele osso que tá lá é da pessoa da sua família, você tem que tirar e fazer exame. Porque você viu colocar. Mas quem garante que quando você virou as costas, eles não tiraram dali e colocaram mais uns 3 junto lá? Você não vai ficar vigiando um buraco de cemitério a vida inteira, né? Então, é crime fazer um negócio desse? Pode ser crime, mas que as pessoas podem burlar, podem. Então, nós não temos por que ficar pegado nas coisas, porque nada é nosso, nem nós mesmos, nem nosso corpo é nosso, é tudo emprestado. Usa ele enquanto vocês têm, use o mais que puder, da melhor maneira possível, ame as pessoas o mais que puder, conviva bem o mais que puder. Não adianta ter orgulho em relação a nada. Não adianta ter orgulho pelos diplomas, não adianta ter orgulho pela casa, pelo carro, pelo tamanho das amizades que você tem, a quantidade de amizade que você tem. Quantas pessoas como eu viro e mexe, converso com pessoas que falam assim: nossa, no Facebook eu tinha mais de 1000 pessoas. Foi para, não sei, foi para 200 pessoas, de 200 foi para 50. Eu tenho um grupo de WhatsApp que eu fazia uma lista de transmissão, a princípio quase 200 pessoas, hoje metade. E a tendência é que essa metade se torne metade futuramente, porque as pessoas elas caminham com você em um determinado momento, depois cada qual vai para um lado, não tem jeito, você não consegue forçar a presença das pessoas na sua vida. Então não adianta encher o peito e falar: eu tenho tanto. Eu não entro nesses aplicativos, tipo o TikTok, o Quai, para ter seguidores. Quando alguém fala para mim assim: nossa, você já tá não sei quantos seguidores lá no Quai. Eu falo: se desses não sei quantos seguidores que estão lá, 2, 3, estão prestando atenção nos vídeos, está fazendo bem para eles estão raciocinando sobre o que nós estamos aprendendo, estão se transformando, eu tô feliz. Não precisa de ser não sei quantos mil seguidores, só preciso que pessoas que sigam, estudem e se melhorem. Aí o que eu tô fazendo aqui tá valendo a pena. Caso contrário, eu sou o tipo da pessoa que quando eu vejo que eu não estou servindo para muita coisa, eu saio de campo. Se aquilo que eu estou me propondo a fazer não está legal, não está agradando, eu saio de campo. Eu não sou de tirar as pessoas, mas eu sou de recuar. Porque eu acho que eu estou me enfiando onde eu não tenho que me enfiar. Então isso é uma questão talvez de proteção emocional,
uma proteção, inclusive, espiritual. Porque quando você começa a ver que onde você não está sendo bem tratado, não está sendo bem quisto, não está sendo bem recebido, é o momento de tirar o time de campo, não é? Isso não é orgulho, é preservar. Nós temos o instinto de preservação. Então, nós temos que analisar cada situação da nossa vida, o que nós estamos fazendo em termos de orgulho e em termos de preservar. Nós temos o instinto de preservação e não é errado utilizar. É errado utilizar em excesso. Se eu estou me preservando o tempo todo, eu acho que eu sou a melhor pessoa do mundo e que ninguém é melhor do que eu. Eu não quero ficar perto de ninguém porque eu sou melhor que todo mundo. Isso é orgulho. Em excesso, o instinto de preservação se torna orgulho. Eu gosto de mim, então eu não quero andar com aquela pessoa porque aquela pessoa só me maltrata. É preservação. Agora, eu não quero andar com aquela pessoa porque ela não se veste bem tanto quanto eu. É orgulho. Então, existem pontos diferentes entre preservar, se cuidar, e você está dizendo que você é melhor. Que você exige e quer coisa melhor do que aquilo que está sendo oferecido para você. E aí vem aquela questão, eu sou o filho de Deus, eu mereço. Cuidado com essas frases. Elas podem nos elevar, nos encher de fé, de esperança, mas elas também podem nos encher de orgulho. Se eu sou filho de Deus, então nada vai me acontecer. E vai sim, porque nós somos imperfeitos e escolhemos as coisas erradas. Nós temos um livre-arbítrio e não sabemos utilizar. Então não se convençam que por ser filho de Deus, você é diferente de alguém, porque todos nós somos filhos de Deus, desde o mineral até o hominal. Todo ser que existe foi criado por Deus. Então, todos nós temos o mesmo trajeto, o mesmo caminho, porém, cada qual escolhe o seu. Uma forma mais rápida, uma forma mais lenta, uma forma mais minuciosa, outros mais por cima, né? É que nem limpeza. Algumas limpezas a gente faz detalhado, outras a gente só faz onde o padre passa. Nós somos preguiçosos, algumas vezes nós somos ativos. Esses altos e baixos que nós temos, de alegria, de tristeza, de vontade, falta de vontade, de desejos, de incentivo, de esperança, de desânimo, de não querer as coisas, nós temos isso, a gente oscila isso o tempo todo. Então, dentro desse parâmetro, cabe a nós ter a humildade de reconhecer quando estamos caminhando bem, quando estamos caminhando mal, quando devemos melhorar, mudar, nos transformar, adequar, adaptar às situações e pessoas. Porque ninguém, nem nada vai ser sempre da forma que a gente quer. E nem nós vamos ser. O tempo todo nós vamos nos surpreender, às vezes, com uma fala, uma ação, a gente fala, putz, eu não queria ter falado isso, mas eu falei. Não queria ter feito isso, mas eu fiz. Então, é importante reconhecer esses momentos e, com humildade, se tiver que pedir desculpa, pedir. Se tiver que recuar, recua. Se tiver que mudar, mude. Mas não deixe o orgulho, esse sentimento tão horrível, que o Jesus dizia que nas duas chagas que tem, que não permite que a gente enxergue um palmo na frente do nariz, é o orgulho e o egoísmo. Não permitam que isso faça de você uma pessoa ruim, uma pessoa que lá na frente vai se tornar uma pessoa sozinha, solitária, triste, por ter feito escolhas e não deu o seu pé para trás, e não reconheceu que era a hora de parar com aquilo e fazer outras escolhas, outras situações, falar e se adaptar a outros meios que não sejam aqueles que você já estava escolhendo e que deu errado. Não tem problema errar. O problema que a gente sempre diz é continuar no erro. Então reconheçam, estudem o seu comportamento, estudem a sua fala, estudem os seus pensamentos. Tem momentos que é proteção, tem momentos que é orgulho. Cuidado com isso.